A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos falar um pouco aqui em relação às nossas preocupações do dia a dia, né? E esse mal que assola aí nosso século, que é a ansiedade. E abrir o texto de Mateus, que está no capítulo 6, do versículo 25, a partir do 25, Mateus 6, 25 diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais importante, mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos, porque os gentios é que preocupam-se com essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã dará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, a gente sabe que hoje em dia, né, como está aqui a partir do versículo 25, né, como a gente vê tantas pessoas ansiosas, né, dando muito valor ao dinheiro e acaba dando ao dinheiro a posição suprema que se deve dar somente a Deus. E às vezes não é tanto pela cobiça, né, pelo juntar, mas pela aquele sentimento do nosso coração de achar que se nós não fizermos com o nosso próprio braço, não vai acontecer. É claro que nós devemos nos ocupar com o que é da nossa responsabilidade, né? Trabalhar para manter a nossa família, né? Para que estejamos sempre trabalhando até para nos dignificarmos. Sabemos que o trabalho nos dignifica, mas a gente não pode colocar isso como o principal, né? O que vai permear a nossa vida. Quantas pessoas aí justificam, eu digo muito aqui na nossa igreja, toda vez que a gente pergunta um irmão por que ele está tão distante e ausente, aí a pessoa fala, estamos trabalhando muito, pastor, né? Fala para o pastor, estamos trabalhando muito. Mas, na verdade, eu tenho uma frase que eu repito muito aqui, que é: difícil é o que eu não quero fazer, e longe é onde eu não quero ir. Porque, na verdade, nós podemos dar a cada momento da nossa vida o seu devido papel, o seu devido valor. Então, a gente tem que deixar de se aborrecer indevidamente acerca do que a gente vai ter amanhã, do que o amanhã vai trazer, né? Aquele que fez o maior pode prover o menor, né? Pode suprir o alimento que sustenta a nossa vida, o vestuário que protege o nosso corpo, né? Deus, ele é maravilhoso, assim como ele faz, né? Com os lírios do campo, com as aves. O passarinho está o tempo todo, né? Trabalhando, juntando o teu ninho, mas ele inconscientemente, porque ele não tem essa consciência, ele faz o que é o propósito dele, para o que ele foi criado. Ele trabalha juntando os gravetos para formar o seu ninho, mas ele não se desespera para isso. Ele não fica ansioso para isso, né? O passarinho, ele faz o papel dele e o mais Deus vai provendo, né? E ele, na sua incompreensão, porque ele não tem a nossa
o nosso discernimento, né, que nós seres humanos temos, sem perceber, ele acaba cumprindo o propósito que Deus tem na vida dele. E a gente, que é imagem e semelhança de Deus, estamos aí com essa inútil preocupação, né? Jesus nos alerta sobre a inutilidade dessa preocupação ansiosa, né? Ele acentua isso até no versículo 27, né? Qual de vós, por mais ansioso que seja, pode acrescentar um côvado, né, em sua estatura? Então, assim, Jesus não só condena a ansiedade por ela ser inútil, mas também porque é sinal de incredulidade, né? É sintoma de que a gente não coloca em primeiro lugar as primeiras coisas, né? As coisas mais importantes, que é o reino de Deus. A marca distintiva do cristão é que ele deseje, né? Que ele deseja primeiro e acima de tudo que se complete a vitória de Deus sobre o mal, e não o que ele vai construir aqui nessa terra, porque vai tudo queimar. Então, o que a gente precisa, né? Orar, em primeiro lugar, é que venha o teu reino, Senhor, né? Porque o pão de cada dia, Ele nos dará. E aí, a gente vê em tantas partes da Bíblia, tem gente que fala que tem 365 vezes, tem gente que fala que não é tanto, mas tantas partes da Bíblia que fala para a gente não se preocupar, não andar ansioso, não temas, né? Então, a Carol falou até agora na hora de ministrar o louvor, como a gente precisa aprender a descansar. A palavra descansar parece ser tão fácil, né? Mas diante de uma tribulação, diante de um problema, é tão difícil descansar no Senhor. Mas a gente precisa colocar nossa fé em prática, porque o dono de todas as coisas é o que sabe o que nós precisamos. E Ele não vai deixar que nenhum justo mendigue o pão. E o mais que Ele possa nos dar, vem dEle. E não é a nós que nos compete se preocupar com isso, né? E a gente sabe que esse mundo está doente, ansioso, porque estão querendo fazer o que é devido ao Senhor. Deus não precisa de ajuda, né? Quem precisa de ajuda somos nós. Então o Senhor não precisa de ajuda. Nós precisamos confiar e descansar, não andais ansiosos. A gente fala tanto para as pessoas, quando alguém vem se aconselhar conosco, as pessoas falam conosco e no desespero a gente acalma falando, descansa, confia em Deus. A gente fala tão bonito, mas e na hora de colocar em prática? Aí que a coisa pega, né? Na hora de colocar em prática, na hora que a tribulação bate na nossa porta, é hora da gente cumprir. Existe uma frase que diz que o maior desafio do mestre é viver tudo que ele prega, né? Tudo que ele ensina. O maior dos nossos desafios é viver tudo que a gente diz que crê, né? Então vamos crer que o Senhor rege todas as coisas, que cada dia basta a cada dia o seu próprio mal e que nós possamos descansar no Senhor. Amém?